Olá pessoal, hoje nós damos continuidade à nossa série de catequeses à distância e hoje nós trataremos sobre o tema a intercessão dos santos. Pessoal, quando falamos essa palavra intercessão, nós estamos falando de pedir a ajuda a alguém, né? Por exemplo, quando você vai fazer aquela sua tarefa de matemática que é muito complicado de se fazer, você pede a ajuda da sua professora, você pede a ajuda da sua mãe, do seu pai, para que te ajude nessa tarefa difícil, que é a tarefa de matemática, né? Então, quando você pede a ajuda do seu pai, a ajuda da sua mãe para fazer uma tarefa, para fazer alguma coisa da professora, você está pedindo a intercessão, né? A intervenção, a ajuda daquela pessoa, né? Quando você também pede para que alguém reze por você porque você está muito doente, né? Imagine que você está muito doente e pede para que alguém reze por ti, tu está pedindo a intercessão, a ajuda, a oração daquela pessoa por você, tá bem? Então vamos lá. A intercessão, pessoal, ela tem origem já no Antigo Testamento, né? Como todas as coisas, nós sempre voltamos para o Antigo Testamento para poder, né, identificá-los. Lá no livro de Macabeus, nós temos um relato, né, que o povo judeu, né, o povo que Deus escolheu, eles estavam em guerra contra os gentios, né, um povo que não acreditava em Deus, né, um povo grego que não queria saber de Deus, né. E aí, né, Judas Macabeus, né, era o líder dos judeus, né, do povo que Deus escolheu, né. E para levantar o ânimo daqueles guerreiros que estavam tristes com medo da batalha, né, Judas Macabeus contou um sonho que ele tinha tido naquela mesma noite, né, uma visão, na verdade, que Onias, né, que era um sacerdote lá dos judeus que já tinha morrido, tinha aparecido para ele em visão, né, e tinha dito que estava rezando por eles, né. E o profeta Jeremias também aparece naquela visão junto a Onias, né? Os dois já tinham morrido, tanto Onias quanto Jeremias, e eles aparecem naquela visão falando que estavam lá, junto de Deus, rezando para que Judas Macabeus e o povo judeu ganhasse aquela guerra, né? Então nós podemos ver que as pessoas que já partiram, né, que já morreram, que já estão com Deus, né, lá no céu, elas podem sim rezar por nós, né? Nós temos lá no céu intercessores, pessoas que rezam por nós. Por exemplo, né, quando Judas Macabeus viu Onias e Jeremias que já tinham morrido, já tinham passado para o plano eterno, feito a sua Páscoa, e estavam morando lá com Deus no céu, né, com todos os anjos e santos, né? Então essas pessoas que já faleceram, que já morreram, se são muito boas, né, e chegam até o céu, podem rezar por nós. Como assim, né? Judas Macabeus viu que Onias e Jeremias, dois homens muito bons e santos, né, rezaram por ele, né, e assim ele venceu aquela batalha. Bem, para nós entendermos como acontece essa oração, né, nós precisamos diferenciar a nossa igreja em duas partes. Existe na nossa igreja, né, a igreja militante, que somos nós que ainda estamos vivos aqui, indo para a igreja, rezando o terço, comungando a comunhão eucarística, recebendo o crisma profético, né, pelas mãos dos nossos bispos, né? A igreja que está aqui na terra evangelizando, levando a mensagem de Jesus. E nós também temos a igreja triunfante, né? A militante somos nós, e a triunfante são aqueles irmãos que eram da nossa igreja, mas que já faleceram, né? Aqueles homens e mulheres muito bondosos e bondosos que já faleceram, já fazem parte agora do céu, né? Da realidade lá com Deus, né? Então eles são a igreja triunfante, né? Já estão na vida eterna, já estão salvos, já estão no céu. E nós que somos a igreja militante estamos aqui pelejando, lutando para ir para o céu, né? Levando o evangelho, comungando, rezando o nosso texto, escutando as nossas catequeses, né? Então nós temos que fazer essa pequena diferença, né? Então aqueles que já estão nos céus, né, já estão salvos, né, lá, né, com a igreja triunfante, né? E essa igreja é a mesma nossa, né? São Paulo fala que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então quando alguém morre, né, e vai para o céu, que é da nossa igreja, que é uma pessoa muito bondosa, né,
ela não está separada de nós, não está separada da nossa igreja, mas continua intercedendo lá por nós, como Nias, como Jeremias e como vocês veem aí na imagem. Santo Tomás de Aquino, né? São Tarcísio, São Francisco, Santa Teresa d'Ávila, Nossa Senhora, que é mãe de Jesus e é pura e santa, né? Nunca conheceu o pecado, e tantos outros santos que já estão no céu, na igreja triunfante, mas ainda continuam intercedendo por nós, rezando por nós, né? Muitas pessoas pensam, né, por escutar uma palavra, que somente Cristo pode interceder por nós, porque lá em Timóteo, né, vai falar que só há um mediador entre Deus, que está no céu, e nós, homens que estamos na terra. E essa pessoa que está no meio, fazendo a mediação, né, ela é Jesus Cristo. Mas nós não podemos nos enganar. Essa palavra mediador, ela vem de Salvador. Salvador só temos um, que é Jesus Cristo. Ele é o único mediador e salvador. Tá certo? No entanto, mediador não significa intercessor. Mediador significa salvador. Os santos podem nos salvar? Não, os santos não podem nos salvar. Só Jesus. Por isso que ele é mediador. No entanto, os nossos santos podem ser intercessores, certo? Eles podem mediar para nós as graças divinas, né? Alguns favores, porque são membros do corpo de Cristo, né? Vocês viram lá que a nossa igreja, que é o corpo de Cristo, né? Ela tem duas partes, a igreja militante e a igreja triunfante. Este corpo ele não se separa, né? Mesmo que as pessoas da igreja triunfante já estejam nos céus. Então, aqueles que estão lá nos céus podem conseguir alguns favores espirituais, coisas boas que edificam o nosso coração para nós, tá bem? No entanto, não podem nos salvar. Só quem salva é Jesus. Bem, quando eu falo de corpo de Cristo, não estou falando somente da Eucaristia. O corpo de Cristo, né? Lá em Coríntios, nós vamos ver que São Paulo fala que Jesus Cristo, né, ele é a cabeça da igreja, ou seja, o chefe, né, o que conduz a igreja, né, que prega para a igreja. Só que nós somos o corpo da igreja, né? Jesus Cristo é a cabeça, é o líder da igreja, digamos assim, e nós, padres, bispos, freiras, catequizandos, catequistas, papa, somos o corpo da igreja, né? E Jesus Cristo também falou isso para nós, né? Não foi somente São Paulo. Ele falou que ele era a árvore, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos, né? Ou seja, vocês estão ligados a mim, né? São Paulo falou que Cristo é a cabeça e nós somos os membros, né? O resto do corpo. Vocês sabem que todos os nossos movimentos, né, dos membros do corpo, vêm da cabeça. Então, toda a nossa igreja, né, é regida por Jesus Cristo, né? Coordena Jesus todos os nossos movimentos, né? A nossa evangelização e tudo mais, né? Então, Cristo é a videira, é a árvore, nós somos os ramos. Cristo é a cabeça da igreja, nós somos os membros que contribuímos no trabalho e na evangelização, né, que essa igreja toca para frente. Então vocês lembram, a igreja triunfante ainda é igreja, ainda faz parte do corpo de Cristo, e a igreja militante que está aqui também é igreja, também faz parte do corpo de Cristo. E lembrem o que São Paulo falou, nada pode nos separar, né? Nem a morte, nem a vida. Então aqueles que estão no céu, a morte não nos separou deles, né? Ainda podem interceder e fazerem alguns favores espirituais por nós, tá bem? Então nós podemos pedir sim a intercessão dos santos, porque eles nos concedem favores espirituais, eles estão mais próximos de Deus do que nós, né? Eles nos ajudam diante de Jesus. Quando você reza, né, eles escutam a tua oração e ficam pedindo, né, a Deus que te atenda, que te ajude naquele momento difícil, né? E nós sabemos também que São Tiago falou para nós, né, na Bíblia, que a oração do justo ela tem muita eficácia, ela tem muito poder. Então, se você vive na justiça, vive na verdade, né, vive em santidade, a tua oração tem poder, né? E os santos que estão nos céus, que já estão salvos e são santos, por isso a palavra santos, livres do pecado,
Vocês acham que a oração deles tem eficácia? Sim, claro que tem, e muita eficácia. Estão lá pertinho de Deus, podendo rezar pela gente, interceder pela gente. Então não tenham medo, porque os santos são amigos de vocês e vocês podem pedir ajudas espirituais, coisas boas, né? A gente não pede coisa ruim para os santos, pede coisas boas para que ajudem o nosso coração, tá bem? Então fiquem aí, tá bom? Com essa frase que o Catecismo da Igreja nos ensina, né? Que pelo fato dos habitantes do céu estarem tão pertinhos, né, intimamente com Cristo, eles consolidam com mais firmeza os nossos pedidos, né? Pela santidade, por coisas boas espirituais. Não deixem de interceder por nós junto de Deus, né? Apresentando os méritos de santidade que eles sempre buscaram nessa vida. Então eles estão pertinho de Deus e podem interceder por nós. Até mais, crianças. Um abraço e um beijo, tá bom? E fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até mais.